Olá, meu sétimo ano, tudo bem? Tudo em paz? Vamos aqui, amores, para a nossa primeira aula de hoje, transitividade verbal. Esse assunto está inicia na página 20 do módulo 3. Vejamos aqui, os verbos transitivos e intransitivos são significativos, se acalma que eu vou explicar, e constituem o núcleo do predicado. Pronto, vamos entender primeiro o que são verbos transitivos e verbos intransitivos. Os verbos transitivos são os que não apresentam sentido completo, isto é, eles precisam de um complemento para que a frase possa ser compreendida. Aqui, ela tem um lindo colar. Tem é um verbo transitivo. Por quê? Se eu disser, gente, ela tem, vocês vão ficar me olhando esperando que eu complemente a frase. Então, tem é um verbo que exige um complemento verbal, que eu tenho que colocar algo mais além do verbo, para que a frase tenha sentido. A outra aqui, gosto muito de teu sorriso. Aí eu tiro muito de teu sorriso e deixo só gosto, gosto. Aí vai, gosta do quê? Então, esse verbo gosto exige também que eu complemente essa frase, que eu coloque algo além do verbo, para que a frase tenha lógica, tenha sentido. Então, os verbos tem e gosto são verbos transitivos, porque eles precisam de um complemento, certo? São significativos porque eles indicam ação. Lembra que a gente já estudou isso? Sendo significativos, automaticamente eles são o núcleo do predicado, a palavra mais importante do predicado. Agora vejamos aqui os verbos intransitivos. In quer dizer não. Então vocês olhem, transitivo precisa, intransitivo, o in quer dizer não. Não precisa do complemento. Então eu não posso botar complemento depois de um verbo intransitivo? Não é isso. Ele não exige. Você pode sim, até para a frase ficar melhor, mas ele não exige como no verbo transitivo. Aqui, Maria dormiu muito. Se eu digo, gente, Maria dormiu. Vocês sabem que dormir é aquela ação de deitar, fechar os olhos e ficar um tempo ali. Pronto. Mas eu botei muito. Esse muito foi um complemento que eu coloquei na minha oração para enriquecer mais. Porém, se eu não tivesse colocado só o verbo dormiu, a frase já teria sentido. Então, dormiu é um verbo intransitivo. Ele não exige um complemento. Eu posso colocar ou não. Aqui, por exemplo, na segunda, a criança cresceu. Vocês entendem que ele aumentou de tamanho, que a criança aumentou de tamanho. Depois do verbo crescer, eu não coloquei mais nada. Eu não coloquei complemento, mas a frase ficou com sentido. Olha, a criança cresceu. Você entende que aquela criança era menor e aumentou de tamanho, independente de eu ter colocado um complemento, certo? Aí são os verbos intransitivos. Dormiu, cresceu. São verbos intransitivos. Verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Direto é quando depois do verbo, esse complemento verbal não tem preposição. Aí voltando para aquela questão das preposições que eu pego no pé de vocês a vida toda. Tem que estudar a bendita da tabelinha das preposições. Com, contra, de, desde, para, perante, sob, sobre. E as combinações e contrações, que são as junções da preposição com pronome, por exemplo, ou com artigo. Ao é uma combinação, daquele é uma combinação. Então, vocês têm que estar atento a isso. Da é a junção de, que é a preposição mais o artigo a, mas estão todas no grupo das preposições, certo? Vejamos aqui. Transitivo direto, verbo que se liga ao complemento sem preposição. Eu paguei a conta. Paguei é o verbo. Logo depois do verbo tem a conta. Que palavra vem depois do verbo paguei? A. A é um artigo, não é preposição. Como não tem preposição logo depois do verbo paguei, então aí esse verbo é transitivo direto, porque logo depois dele não tem preposição. Verbo transitivo indireto, verbo que se liga ao complemento por intermédio de uma preposição. Eu viajei de ônibus. Viajei é o verbo.
Logo, aí o complemento é de ônibus. Logo depois do verbo tem a palavra de. De é uma preposição. Então, esse verbo aqui é transitivo indireto, porque logo depois dele tem uma preposição, que é a palavrinha de. Verbo transitivo direto ou indireto, ou também chamado de bitransitivo. É quando um verbo possui mais de um complemento verbal, e um deles é introduzido por uma preposição e o outro não, ou vice-versa. Aqui, eu paguei a conta ao funcionário. Qual é o verbo? Paguei. Beleza. Aí tem aqui o complemento a conta ao funcionário, que vamos dividir em dois complementos. Eu paguei, a conta é o primeiro complemento. Observe que logo depois do verbo paguei tem a letra a palavra a, que é um artigo. Então, esse pedaço aqui é direto. Mas eu poderia dizer eu paguei ao funcionário, que também tem, esse verbo está ligado também ao funcionário. Beleza. Só que depois do verbo paguei tem a palavra ao. Ao é uma combinação da preposição a, nesse caso aqui, aqui é uma preposição, não é artigo, da preposição a e do artigo o. E juntamos as duas. Aí aqui já passa a ser indireto. Então aqui é um verbo transitivo. Direto, por causa da conta, e indireto por causa de ao funcionário, certo? A conta não tem preposição, ao funcionário, ao é uma preposição. Essa atividade, esse assunto, vai das páginas 20 a 22, data de entrega 27 de julho, que é a nossa próxima aula. Envia para o portal FTD ou para o e-mail, meu e-mail, certo? Beijo, meus amores, fiquem com Deus.